Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui para falar um pouquinho sobre o episódio 1 de Anéis de Poder, né? E lembrando que esse comentário aqui, esse vídeo, ele é com spoilers, tá bom? Então, se você liga muito para spoilers, você ainda não viu, você ainda quer ver, de repente seria interessante você primeiro assistir o episódio e depois vem aqui para ver o vídeo, tá bom? Foi lançado hoje, acho que meia-noite, foi lançado os 3 primeiros episódios. Eu só assisti o primeiro, eu quero assistir e já gravar com as minhas impressões e tudo mais. E lembrando, né, para quem tá chegando aqui e não me conhece, eu só falo de coisas que eu gosto. Se eu não tivesse curtido, eu não estaria fazendo vídeo sobre isso, tá bom? Então, não é bem um vídeo de crítica, é um vídeo que eu vou falar as minhas impressões, que foram muito positivas sobre esse episódio, eu gostei bastante, e sobre algumas teorias. Conforme forem apresentados os casos, né, eu vou passar algumas imagens aí para vocês acompanharem. Tá bom? O episódio ele começa de uma forma que, pelo menos para mim, me pegou bastante, porque começa mostrando o Sauron numa outra forma diferente da que ele estava na temporada 1, né, juntando os orcs em Mordor, e durante vários minutos eu pensei que fosse a sequência de como tinha terminado a temporada 1, porque a temporada 1 ela termina com o Halbrand, né, que era a forma do Sauron na primeira temporada, chegando em Mordor. E essa segunda temporada começa com os orcs já reunidos e com o Adar ali coroando o Mordor, o Sauron como senhor de Mordor. E durante vários minutos eu pensei que era a continuação do que estava acontecendo. Mas, na verdade, conforme foi passando, você começa a ver que isso aconteceu antes e que toda essa cena inicial, ela foi chegando ao começo da primeira temporada. Então eu achei muito bacana. Na hora que eu me toquei que era o começo, foi muito legal, porque estava um ritmo bem devagar, mas estava interessante, estava legal. Mas quando eu vi que estava conduzindo para o começo da primeira temporada, ou seja, foi uma sequência que mostra antes do início da primeira temporada, e eu achei fantástico. Achei que encaixou um monte de coisa que tinha ficado ali meio solta, né? Da onde que o Sauron tinha vindo, por que ele estava, explica por que ele estava com aquela identificação que no futuro levou ele a ser eleito como Rei do Sul, né? Identificado como Rei do Sul. Então foi bem interessante. Eu gostei muito desse começo. E esse primeiro episódio ele foca nesses 3 núcleos. Ele foca no núcleo do Sauron, que é a maior parte. Depois a gente vai ver que o Sauron aparece depois, mas aí já na forma de Halbrand. E também tem o Estranho com a Nori, eles caminhando, andando em círculos e tudo mais. E teve também a parte dos elfos, que foi bem interessante. Tem um embate aí bem sério entre a Galadriel e o Elrond, e aparece o Círdan também, que é um elfo muito poderoso e muito sábio, que está lá naquela floresta, eu esqueci o nome, Lindon, né, que está lá em Lindon, ou é Lórien? Não, acho que é Lindon mesmo. Então tem uma desavença séria entre o Elrond e a Galadriel, porque a Galadriel ela tem uma visão com os anéis. Então o Elrond ele está indo para Lindon levar os anéis para o Gil-galad, que é o Alto Rei, e o Elrond ele prega que aqueles anéis, por ser de procedência de Sauron, eles devem ser destruídos. E a Galadriel, ela acredita que o poder dos anéis pode ser usado tanto para recuperar a luz, né, dos Eldar, que estava se esmorecendo, tanto para poder combater o próprio Sauron. Então teve esse embate, e aí o
O Elrond, ele vai até o Círdan, mesmo contra as ordens do Alto Rei, porque o Alto Rei ele tem uma visão bem parecida com a da Galadriel. E aí o Círdan, ele fala, ó, tem um local ali no mar que é o mais profundo, que só Manwë conseguiria chegar lá, e seria o único local em que esses anéis não seriam encontrados por algum poder obscuro. Mas quando o Círdan chega lá, ele vê o anel, ele vê a perfeição, que ele dizia que só existia em Valinor, e aí ele retorna e entrega os anéis para o Gil-galad. Né? E aí o Gil-galad e a Galadriel e também o Círdan, cada um coloca um anel, e essa cena é fantástica, porque tem... Antes do Círdan aparecer de novo com os anéis, tem uma cena em que o Gil-galad está falando que não tem muito o que fazer, que os elfos vão precisar partir da Terra-média. E tem uma música ali que é o Gil-galad que canta, que é maravilhosa. Acho que é a música mais bonita que eu já vi associada a Senhor dos Anéis. Por quê? Porque eles pegaram realmente a harmonia do que a gente chama de organo medieval, né? Organo duplo, organo triplo, e fizeram uma melodia que ela é realmente medieval, uma harmonia que realmente ela remete ao que a gente chama de escola de... aquela catedral que pegou fogo, da escola de Notre Dame, né, lá no século XI, do Perotan e do Leotan. Então eles fizeram isso, ficou muito bonito. Visualmente falando, o episódio está perfeito, tá bom? Eu não vou comparar com o livro, eu assisto a série pela série, e pelo que foi apresentado, foi muito redondinho. A parte do Estranho e da Nori, ela não avançou muito, mas ela tem alguns pontos interessantes. Eles, depois de ficar muito tempo perdido, eles chegam até um ponto em que o Estranho estava tendo sonhos com aquilo, ele reconhece as constelações, aparece a Papola, acho que a Papola, que é amiga da Nori, que acabou seguindo eles, não conseguiu ficar longe da sua amiga, a Nori. E ao mesmo tempo tem umas pessoas mascaradas seguindo, até onde eu vi são 2 pessoas, e que até onde eu sei, me parece, aqui não diz muita coisa, estão seguindo os 3, né? A Papola, a Nori e o Estranho. E eu acho que essas pessoas seguindo o Estranho são do mesmo culto daquelas bruxas que o Estranho enfrentou na primeira temporada. Eu acredito que sejam outras pessoas desse culto querendo resgatar, ou por achar que é o Senhor do Escuro, mas eu apostaria que são pessoas com os mesmos poderes e com o mesmo objetivo daquelas sacerdotisas, bruxas que apareceram na primeira temporada. E assim foi, assim, minhas impressões. Visualmente falando, foi o episódio mais bonito que já teve de Anéis do Poder. Eu acho que visualmente falando deu uma ampliada, então os campos foram mostrados mais amplos, as montanhas, Mordor, então deu uma expansão grande. E eu acho que tá muito Terra-média mesmo, sabe? Daquela coisa de perder de vista. Que teve alguns episódios da primeira temporada que eu senti falta de mostrar mesmo. E tá tudo muito bonito, acho que a parte da direção foi muito acertada. Eles souberam explorar a beleza natural, assim, dos locais. O episódio termina com o Halbrand, depois de ficar prisioneiro do Adar, né? Porque o Adar, ele não sabe, não reconheceu que o Halbrand é o Sauron, e aí o Sauron, muito inteligente, ele faz todo um estratagema, então tá sendo mostrado que o Sauron, ele é um estrategista. E é interessante, porque o Sauron, ele volta a encontrar o Celebrimbor com a forma dele de Halbrand, né? E tava todo mundo pensando que ele já ia aparecer como o Anatar, né? O Senhor dos Presentes, com aquela forma élfica dele de cabelo comprido, e não. Então essa forma ela vai ser posterior aí, e fica muita curiosidade como é que vai chegar nessa forma aí. Então achei bem interessante. E eu gostei bastante, achei que foi uma excelente estreia de primeira. Teve 1h16, quase um filme, mas eu achei que foi gostoso de assistir. Não foi
cansativo. Eles souberam alternar os núcleos, então ficou, a maior parte foi do núcleo do Sauron, mas também teve o núcleo da Nori com o Estranho, teve o núcleo dos Elfos, que foi o mais agitado, que mais aconteceu coisas, e também teve, né, essa alternância entre algumas coisas estavam no passado, outras estavam no momento atual da história. Então achei que foi bem dinâmico. Eu acho que se seguir essa dinâmica, eu acho que eles encontraram um tom interessante para a série. Se seguir isso, vai ser bem legal. Agora, o que eu espero que vai acontecer aqui? Logicamente vai acontecer em linhas gerais aquilo que acontece nos livros. Eles vão fazer os outros anéis e tudo mais. Agora, eu estou muito curioso para saber em que momento o Halbrand vai virar o Senhor dos Presentes, assim, como é que isso vai se dar, porque eu achei que já seria agora, quando ele se apresentasse de novo pro Celebrimbor. Quebrou bastante minha expectativa de uma forma positiva, porque eu gosto bastante. Alguns pontos positivos que eu achei legal, o Sauron se regenerando, né, mostra um pouquinho das motivações do Adar, né? O Adar, ele era o líder dos orcs, e ele se rebelou contra o Sauron, lá no começo, antes da primeira temporada, e ele tentou destruir o Sauron, e logicamente não conseguiu, mas ele destruiu a forma física do Sauron naquele momento, que não era o ator que faz o Halbrand, era um outro cara, loiro lá, um excelente ator, por sinal. E aí mostra o Sauron numa forma meio disforme, né, numa disforma. E foi muito bacana, assim, eu achei que foi bem legal a forma como ele foi, e é legal porque ainda assim era uma forma física, mas não era uma forma humana, né? Então talvez no final, quando ele vira o grande olho lá que a gente conhece, talvez ele vá se enfraquecendo conforme ele vai perdendo as suas formas humanas, até o ponto dele não conseguir mais atingir essa forma, talvez aquela forma da guerra em que ele teve o anel cortado tenha sido realmente a última, e ele precisava do anel para manter a forma dele, porque aconteceu algumas coisas. Então tem várias coisas encaminhando aí que eu acho que vai fazer uma cola legal na série pela série, né? Ai, Tarcísio, mas isso é diferente, não fala que o Sauron tem essa forma disforme, essa história aí das folhas caindo em Lindon não tem nada a ver. Não me importa, gente, os livros estão aqui, eu tenho ali, ó, aqui na minha estante, eu não vou mostrar para vocês, está bem confortável aqui, mas aqui na minha estante tem todos os livros do Tolkien, tá? Eu gosto bastante, eu já li pelo menos 2 vezes cada um deles, os livros vão continuar lá, mesmo se a série se mostrar ruim no final, os livros vão continuar lá, né? Mas a verdade é que eu quero analisar a série pela série, e eu gostei bastante. Eu vou começar a dar notas, então terminando aqui, de 0 até 10, eu dou uma nota 8,5 para esse episódio. Eu dou uma nota 8,5. Por que eu não dou um 10, sendo que eu gostei tanto assim? Porque eu quero mais, assim, sabe? Eu acho que poderia ter um pouco mais de ação, mas eu entendo que a série escolheu esse ritmo já foi definido lá na primeira temporada, e pelo que eu entendi, né, eles sempre fazem isso, né? O episódio 1 e o 2 eles escalonam bastante, depois os episódios intermediários ali entre o 3 e o 6, eles fazem uma coisa um pouco mais tolkieniana, né, mais de pavimentando, e os últimos episódios eles dão uma escalonada. Eu gosto, eu particularmente eu acho esse ritmo bacana. Se eles mantiverem esse ritmo, eu acho que vai ser bem legal. Afinal, até onde nós sabemos, serão 5 temporadas, então não tem por que correr também. Então, nota 8,5 de 10 aí, gostei bastante, e ainda hoje eu pretendo fazer um vídeo sobre o segundo episódio que eu pretendo assistir hoje. Eles já lançaram 3, né? Então, pelo menos o segundo eu ainda quero assistir. Um abraço, a gente se vê.